Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde aqui de Vancouver, de Toronto, de Montreal e logo boa noite, início de noite para o pessoal do Brasil. Hoje a gente vai conversar com a Caliandra. Não sei se vocês observaram, ela vai contar a história dela, de como ela, com 7 anos de moradia no Canadá, já é cidadã, como é morar em Montreal, que é onde ela mora, e também ela trabalha representando uma instituição de ensino. Já chama você aqui, Kali? E essa instituição de ensino fica em Montreal e tem cursos na área de tecnologia e empreendedorismo. Então ela vai falar um pouquinho de como são os cursos e como nós podemos usar esses cursos nessa trajetória que a Kali conseguiu de ser cidadã no Canadá. Então, deixa eu chamar a Kali aqui e depois eu vou chamar a Alessandra, que vocês já... Sim. Vamos esperar a Kali subir. O nome dela é... Oi, Kaliandra. Para os íntimos, Kali. Cali é mais fácil. Meu nome já é difícil no Brasil, imagina aqui. Sim. O nome, seus pais se inspiraram em alguma coisa especial? É uma flor que o meu Uma pai dava flor. para minha mãe quando eles namoravam. Oh, É romântico. Eu ainda brinco, ainda bem que a flor não era dama da noite. Podia ser muito pior. que lindo! Não, eu sabia que deveria ter alguma coisa bem especial com relação ao seu nome. Muito Sim, lindo. Vou chamar a Alessandra para daí a gente conseguir ótimo. iniciar, então, sobre o assunto que tá bem interessante, né, cara? É. Oi, Ali. Oi, gente, boa Boa tarde. tarde. Bom te ver, Que Kali. delícia ver todo mundo assim, muito bom. Ali, eu não sei se tem alguma coisinha aí que quando você entrou começou um chiadinho. Para você também, Kali? Para mim também. Pode ser o ar-condicionado. Vou desligar agora. Tá Tá calor, quente. gente. É, Tá graças quente. a 33 Deus. graus. Eu amo. Peraí, ele só precisa desligar. Tá, Volto então, já. tá tranquilo. Então, enquanto a Ali resolve ali a questão, quer dizer, ela foi ali desligar. Achei que ela Aham. ia sair. Então vamos falar nisso. Então isso é uma coisa que acontece. As pessoas pensam, não faz calor terrível no Canadá. Faz. Terrível Faz. Coisas do não, ao vai. vivo, né, gente? Tá É, muito quente. é maravilhoso esse calor. Eu curto muito, eu adoro. É, aqui é um país que você, dependendo da região, você sabe muito bem quantos meses você vai ficar no frio e quantos meses você vai ficar no calor. Aí você consegue se programar para fazer as atividades de calor e de frio bem certinho. Aqui pro lado que eu moro, pelo que eu percebi, não faz tanto frio. Faz um calor interessante também, tá fazendo uns 30 graus. Mas aí do lado de vocês, Faz além de calor. fazer um calor intenso, também faz um frio interessante. Faz um frio interessante. Gostei da definição. Interessante é ótimo. Um frio interessante. Então, ótimo. Então, gente, vocês conhecem a Challenge, conhecem eu, Marcela, a Alessandra, e também temos a Isadora e a Catiúcia no time. E a gente aqui sempre tenta trazer assuntos interessantes, como você pode utilizar o estudo para atingir os seus objetivos, seja desenvolvimento pessoal, desenvolvimento da sua carreira, imigrar, chegar na cidadania, qual aprender o idioma, o segundo, o terceiro, não sei se você já é poliglota. Então, dependendo do seu objetivo, a gente vai usar os estudos como um meio de alcançar esse fim. E hoje a Kali vai mostrar pra gente a história. E uma coisa que eu até coloquei num post anterior, que cada um tem um ponto de partida e pode ser que o ponto de chegada seja comum. Então, às vezes é a imigração, às vezes a cidadania, então é um ponto de chegada comum. Porém, o ponto de partida é diferente, né? Porque cada um tem a sua história, cada um tem o seu passado acadêmico, profissional, as suas experiências, os seus desejos de mudar de carreira, de se manter. Então não tem como a gente definir, ó, vai ser isso para você e pronto. Não, Uhum. a Kali vai contar um pouquinho agora da história dela, de como ela virou cidadã, e é uma história que usou o estudo de uma certa maneira por causa do idioma, mas ela não fez o college no Canadá Não. e é cidadã. Então, mas pode ser que para você não funcione, que você precisa fazer o college. Então, assim, é isso que a gente sempre fala. Você precisa de um atendimento personalizado. Você precisa saber o que é importante, o que vai acontecer na sua história para você Sim. atingir o objetivo. E a gente usa a nossa rede de parceiros,
trabalhar no Canadá acabou de entrar aí. Ela é a Cibele é uma pessoa que faz o currículo, o LinkedIn das pessoas que vêm para o Canadá para poder ajudá-los a ingressar no mercado de uma maneira mais rápida. E a Cali representa uma instituição, então a gente usa todos os nossos parceiros para ir pegando o que é importante para cada um, para a jornada de cada um, para que vocês obtenham sucesso aqui no Canadá. Então, agora, Cali, você pode falar um pouquinho sobre você e como foi, então, essa tua trajetória, antes da gente falar do college, desde a saída do Brasil até a cidadania? Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de participar com vocês aqui dessa live, que agora o mundo é live, então não faz muita diferença onde a gente está, a gente se sente próximo, né? E, bom, eu moro aqui já tem quase 8 anos, eu já sou cidadã canadense, mas quando eu cheguei aqui eu não falava nem inglês nem francês. Quer dizer, eu achava que eu falava inglês, até as pessoas falarem comigo e eu vi que eu não falava nada, só entendia muito mais ou menos. E aí eu fiz primeiro a francização pelo governo na época, né? Eu não conseguia nem assinar um contrato de locação, para você ter ideia. Porque você se estabeleceu em Montreal, Em certo? Montreal, sim. A minha escolha foi Montreal desde o início. Tem os motivos pelos quais eu escolhi Montreal, acho que é legal falar disso também. Aí cheguei aqui sem inglês, sem francês, pensei, bom, agora o que eu vou fazer? Até os mendigos falam inglês, francês, espanhol e eu não falava. Então eu fiquei bem preocupada como eu ia correr atrás do prejuízo, mas enfim, fiz a francização, 6 meses, quando eu estava com o francês bem redondinho, porque o francês e o português, eles têm muita semelhança. Então, aqui no Brasil a gente não tem hábito de estudar francês, mas a língua francesa e a portuguesa, elas têm a gramática similar, elas têm algumas fonéticas muito similares, então não é difícil para o brasileiro aprender francês. E aí, aprendi francês e pensei, onde é que eu posso trabalhar que a exigência do idioma não vai ser muito alta? Uma escola de idioma. Porque o cliente, as pessoas não sabem falar, elas estão lá para aprender. Logo, eu também vou estar lá e vou aprender e vou falar. Enfim, fiquei 3 anos numa escola pequena de idioma aqui em Montreal. E trabalhando, eu aprendi inglês. E aí, quando eu estava confortável com inglês e com francês, eu apliquei para uma escola maior. E fiquei mais 3 anos nessa escola maior. E aí veio a pandemia, né? O mundo mudou, e aí eu tinha um desejo muito grande de voltar aos estudos também. Então, aproveitei a pandemia, se é que a gente pode dizer que aproveitou para alguma coisa, né? Sim. E voltei a estudar, né? Eu ingressei no programa de doutorado em francês, uma coisa que eu achava que eu não teria condição de fazer. De fato, quando eu cheguei, não teria mesmo. E voltei a trabalhar, né, agora nesse negócio de educação internacional, porque é apaixonante, é trabalhar com o sonho das pessoas, com a realização de sonhos. Né? E agora eu estou responsável pelo marketing da parte de Brasil e América Latina e alguns países da Europa, num college de ciência e tecnologia em Montreal. Mas antes da gente falar do college, ainda vindo para você, Cali. Sim. Quanto tempo você está então aqui no Canadá e se você puder mencionar um pouco dessa experiência sua de Montreal? Sim. Por que a cidade? Por que a cidade? Porque assim, são situações que as pessoas, né, querem saber do dia a dia e por quê? Será que é custo de vida? A gente poder trazer fatos para, de repente, pode ser a cidade escolhida de alguma das pessoas que estão nos assistindo. Bom, então a minha escolha por Montreal tem um fator principal e alguns à parte. O principal foi dinheiro. O fator econômico. Por quê? Porque Montreal, a região de Montreal, é a região mais barata da América do Norte para viver. Então, o dinheiro que eu trouxe em reais, quando eu convertesse em dólar, é onde eu teria menos perdas. Né? Porque na conversão a gente invariavelmente perde, e aí é onde eu perderia menos, porque o dinheiro renderia mais. Né? Montreal tem um preço de locação mais acessível, tem metrô, isso também parece que é um detalhe, mas é uma coisa importante ter metrô. Porque numa cidade que chega a fazer menos 25, menos 30, o transporte público faz muita diferença na nossa vida aqui. Então eu queria uma cidade com preço acessível, que não perdesse em qualidade de vida, que fosse estrategicamente bem posicionada. O que eu quero dizer com isso? Próximo a Toronto, próximo a Boston, a Nova York. Eu estou a 60 quilômetros dos Estados Unidos. É muito próximo. Próximo à capital, que é a cidade de Quebec, né? E que tivesse metrô, que fosse um preço acessível e que não perdesse em qualidade de vida.
juntando todos esses... E outra coisa importante, que tivesse muitas opções de estudo. Porque meu objetivo sempre foi voltar para os estudos. Aqui é uma capital, é uma cidade universitária, né? A gente tem a McGill, que é uma universidade reconhecida no mundo inteiro. A maior universidade francófona do mundo é em Montreal, que é a UDM, Université de Montréal. A UQAM, que é onde eu estudo, uma universidade de 50 anos. Muitos colleges que oferecem uma qualificação muito bacana para o mercado de trabalho. Então, assim, como eu estava recomeçando, eu queria ter um leque de possibilidades, né? E por isso a escolha de Montreal. Mas, Kali, você então não veio do Brasil para o Canadá como estudante. Você veio com qual situação, com qual status? Na época eu vim como residente permanente. O processo era um pouco diferente naquela época. Só um dos dois precisava falar ou inglês ou francês, né? Meu marido já falava. E aí a gente fez todo o processo por lá, a gente fez como profissional qualificado, já tinha mestrado, meu marido também, ele é de uma área de alta demanda. TI, né? TI alta demanda. Sim. E TI tem um benefício de não ter ordem, né? Como ordem dos enfermeiros, ordem dos advogados, que esses profissionais chegam como eu. Eu era professora, eu teria que fazer parte da ordem dos professores, né? Para ingressar no mercado de trabalho nessa minha profissão. Para quem é de TI, não tem isso. Você chega, se você tem a formação, ou a experiência, tudo isso é levado em conta. E você não tem que fazer parte da ordem. Então, eu vim nessa condição, do meu marido ser um profissional qualificado de alta demanda, eu ser uma profissional qualificada também de alta demanda, porém, com processo para validação do diploma. Sim, isso é importante ressaltar, porque a gente fala dos estudos sobre college, universidade, às vezes você pode vir para o Canadá como residente permanente sem precisar fazer um college, mas sem o idioma, só se for nessa condição da Kali, que ela era cônjuge de alguém que tinha o inglês avançado, mais um nível acadêmico avançado e experiência profissional, e ainda numa área que tem muita demanda, que é a área de tecnologia. Sim. Aí acho que você deveria realmente conversar com o consultor de imigração, porque pode ser que a residência permanente seja algo totalmente factível para você. E você vai precisar fazer o quê? Um preparatório de IELTS, que, por exemplo, a Alessandra está cansada de vender programas de preparatório de IELTS para as pessoas no Brasil, online, em escola canadense, com professores nativos, que vão te preparar exatamente para desempenhar bem na prova, porque é isso que precisa, uma nota boa na prova. E o IELTS você pode fazer do Brasil. A gente tem o CELP, mas o CELP ainda não está podendo fazer no Brasil, só aqui no Canadá. Então, você não vai vir aqui para o Canadá só fazer a prova e depois voltar, faz no Brasil. Então, essa é uma condição, essa é uma das fórmulas que eu coloquei no post anterior, de fórmulas para cidadania. Você já chegar como residente permanente, mas tem que observar que chegar como residente permanente, você tem que ter essa bagagem. Idioma, experiência profissional, experiência acadêmica, nível acadêmico alto e... O que mais que eu falei? Idioma, a experiência acadêmica, a experiência profissional. E ser uma área que, como demanda. A Kali falou, não é uma profissão regulamentada e está em demanda. Porque se você for um advogado, vai ser difícil, vai ser complicado. Se for até professor, sim, mas você não vai entrar no mercado diretamente, né? Não, então, você precisa fazer a validação. Precisa fazer a validação. Então, isso é importante anotar aí do ladinho e fazer o seu self-assessment, né? Estou com o meu inglês no ponto? Minha educação está redondinha? Minha experiência profissional é suficiente? Ou é melhor eu estudar num college, numa instituição no Canadá, para aperfeiçoar os meus estudos, aperfeiçoar meu idioma, aperfeiçoar minha experiência canadense profissional, porque eu vou poder entrar no mercado canadense como estudante de college. Tudo isso a gente precisa avaliar para poder definir o melhor caminho para vocês. Sim. E o college, ele se mostra muito mais do que só a formação em si. Também é um lugar de se fazer networking. Com certeza. Porque quando a gente chega num lugar que a gente não morava antes, a gente não tem amigos. A gente mal conhece, a gente não sabe falar, a gente não conversa com os vizinhos, a gente não conhece ninguém. Né? Então, é uma rede de networking. As pessoas estão vivendo situações parecidas com vocês e os professores são acesso para os primeiros trabalhos, normalmente. Né? Porque os professores muitas vezes têm a experiência acadêmica de estar em sala de aula, de ter a formação, mas também de estar na outra ponta trabalhando em empresas. Então, eles ficam sabendo de vaga, logo eles veem o perfil do estudante. Né? Programas que oferecem estágio também, além de ser o primeiro passo no mercado de trabalho, também é uma rede de networking, porque às vezes você não vai ficar naquele trabalho,
Mas você vai fazer amigos, você vai conhecer as pessoas que vão ver seu perfil. Né? Todos os meus trabalhos até hoje no Canadá foi pela minha rede de networking. Sim. E outra coisa que eu queria comentar antes da gente chegar no assunto do college é a questão do francês. Até a Alessandra vai falar depois sobre a francização com a sua ajuda, Kali. Mas eu queria dar parabéns para você, porque com 6 anos entrar num doutorado em francês é um feito muito, muito especial, viu, Kali? Parabéns. Merci beaucoup. Eu comecei as minhas aulas de francês faz 3 semanas. Estou fazendo online numa escola em Toronto, com o professor. O professor é da França, mas ele mora lá em Toronto. E tem gente de todas as nacionalidades ali, todos com foco de fazer a prova de francês por causa daquela política pública que o governo do Canadá lançou. Que de maio a novembro, se você estiver no Canadá e você tiver o francês, e tem umas regrinhas, você vai migrar. Então, o pessoal está correndo atrás do prejuízo para poder conseguir a imigração. Mas eu te falo assim, realmente é parecido, né? Tem muitas palavras, mas a questão da pronúncia é uma coisa que precisa dar uma caprichada. Eu estou tendo muita dificuldade para pronunciar as palavras. Mas olha, te digo com experiência própria, é só no início. De repente, você está fazendo os biquinhos todos sem nem perceber. Às vezes eu falo em português com biquinho. Espero que chegue esse dia. Vamos ver, são módulos, o módulo 1, eu comecei do básico, são 8 semanas. Então vamos ver como é que vou estar no final dessas 8 semanas. Sim. Mas, então, falando sobre isso, a cidade de Montreal, a província de Quebec também é especial, porque assim, mesmo que você vá e estude, você e seu cônjuge, se for casado, e estude em inglês e trabalhe em inglês, você também tem a oportunidade de aprender francês na própria escola do governo, que eles chamam, que é um projeto que o governo criou chamado de francização. Qual que é a intenção do governo com esse projeto? É para mim? Para uma de vocês duas. Bom, a francização não é só idioma, né? Se fosse idioma, seria curso de francês. A francização é um programa interessante, porque é de fato um conjunto de coisas. É você aprender a cultura, a história. Tem professores que vão te explicar, por exemplo, como se vestir para o inverno de -30. Você tem aulas para entender a geografia do Canadá. Então, é te inserir na nova sociedade que você escolheu para viver. Porque no Brasil, se alguém fala assim para você, Princesa Isabel, você sabe do que se trata. Você pode não lembrar o que ela fez, você pode não lembrar que ela assinou, mas você sabe do que se trata. Agora, se alguém aqui vira para você e fala, Louis Riel fez alguma coisa, você não tem ideia de quem é Louis Riel. Então, a francização te dá esse repertório, de explicar as figuras históricas importantes, por que elas são importantes. Então, eu acho que é te inserir de fato na sociedade. Te ensina como viver, fala um pouco dos alimentos típicos da região, característicos da região. Né? Então, eu gostei muito de fazer o programa. Hoje em dia ele é diferente, ele está sendo oferecido exclusivamente online. Ele também não é tão longo como era antes. Ele teve algumas modificações, mas quando eu fiz, ele era um programa de até 8 meses. Mas eu diria que também hoje ele sofreu modificações positivas, porque, por exemplo, quem está estudando pode fazer a francização no outro horário fora do college, e para o cônjuge que está vindo também, mesmo com visto de trabalho, ele pode fazer, e esse é um programa gratuito, e além de gratuito, o governo, que antes não oferecia para estudante internacional, oferece hoje em dia uma bolsa de estudos, né, que você então, assim, tem a chance de aprender o seu segundo idioma, além de ter um suporte financeiro para os seus custos. Então, assim, foi uma oportunidade, tem sido uma oportunidade diferenciada dentro da província de Quebec, porque não tem isso em outra província, e aí é mais um fator positivo. É lógico, a gente tem vários fatores que a gente precisa considerar quando se define uma cidade, mas esse, né, além do que você já tinha mencionado, do custo de vida, que a gente terminou depois não falando de se você tem noção de custo médio da cidade, de aluguel e tal, porque assim, é bem prático, a pessoa consegue visualizar. Já tem uma noção normalmente de Toronto, já tem uma noção mais ou menos de Vancouver, que é onde a Marcela está, né? Mas quando a gente fala, realmente surpreende o custo de vida positivamente
em Montreal? Sim. Olha, Montreal costuma ser em torno de 20% mais barato o custo de vida do que Toronto, tá? E uns 40 de uns 40, Vancouver. Vancouver, então, né? Eu te digo que aqui é possível você pagar um apartamento de 2 quartos, com aquecimento incluso, com água incluso, que é diferente do Brasil, né? Aqui a gente paga a cada 3 meses, porque o valor de água é praticamente simbólico. Você paga o conjunto todo de locação com 2 quartos em torno de $1.100, com aquecimento. 2 quartos, tá? Se for um estúdio para uma pessoa sozinha, é mais barato. Se for um imóvel de 3 quartos, até $1.300, mais ou menos. Eu tenho uma amiga que paga $1.300 num apartamento que tem piscina aquecida. Tá tudo incluso. Taxa de condomínio, tudo incluso. Né? Aquecimento, inclusive. É um valor bem considerável. Bem mais acessível. Bem Então, mais acessível. quando eu fiz a conversão de real para dólar, eu pensei, meu dinheiro precisa render. Eu preciso achar um lugar, porque eu não ia trabalhar, né? A gente ia chegar, como eu não tinha os idiomas, eu ia me preparar, aprender os idiomas, e só meu marido ia trabalhar, e eu pensei, bom, então vamos escolher um lugar que oferece qualidade de vida, mas que o dinheiro renda. Nunca me arrependi. E o metrô é bem mais em conta que Toronto também, né? O metrô, sabe? Aqui é $3. $3. Em Toronto é 4,50, mas o de 4,50 eu acredito, Isadora. Você que está aí, se você puder nos atualizar. Mas eu acredito que o passe estudantil também é bem mais barato do que em Toronto, né? A minha filha, ela paga o passe estudantil, não chega a $50 por mês. Ela paga por mês, né? O trecho individual você paga $3. Mês é 154 para estudante, Isadora, ou para adulto? Bom que a gente tem nossas pessoas espalhadas, então vai dando apoio. 127 contra nem $50. Nem $50. Então, realmente é uma diferença. E o metrô é aquecido. Então, assim, eu me lembro que no início, quando eu estava andando, eu não sabia muito onde chegar, que eu estava meio perdida, eu sempre procurava onde está o metrô mais próximo, porque qualquer coisa, se eu ficar com muito frio, eu entro no metrô. Sim. Então, então a gente já sabe que Montreal, você quer ir para um lugar movimentado, cheio de programações culturais, isso é legal. Né? Desculpa te interromper. Mas isso é parte importante de Montreal. O Circo du Soleil. Exatamente. Eu vim em São Paulo, né? E eu adoro a vida agitada de São Paulo, de ter teatro, cinema, para todo bolso, toda hora. Você tem o Sesc que oferece shows 3 horas da tarde. Então, Montreal se compara mais a São Paulo por causa das atividades culturais que a gente tem aqui. No verão tem Festival do Jazz, que tem eventos gratuitos na cidade inteira. Que eu acho que é um dos maiores do mundo, esse festival do jazz. É o maior do mundo, sim. Tem festival de jazz, festival de circo, tem um festival de comédia, onde eles gravam pegadinhas na rua, e vem artistas do mundo inteiro. Veio, inclusive, alguns artistas brasileiros fazer stand-up em inglês. Aqui veio Rafinha Bastos e mais um fazer stand-up. Mas tem atividades gratuitas e pagas para todo o bolso, para quem quer. Tem a Fórmula 1, mês de julho. Né? E aí a Fórmula 1 não é o evento da Fórmula 1. Eu descobri que a Fórmula 1 é uma festa de 2 semanas. Eles fecham as principais ruas da cidade, e aí tem exposição de carro, tem um monte de eventos, tem muita festa, né? E um dos motivos também pelo qual eu gosto muito de viver aqui, porque é muito agitado. Se você comparar com outros lugares, eu moro bem de frente ao Estádio Olímpico, né? Uau, que linda a tua visão. Do parque ali em volta. Dá pra ver a torre, que é a maior torre inclinada do mundo. É linda. O estádio foi construído para a década de 70, para as Olimpíadas que teve aqui, né? Aqui no Estádio Olímpico, no verão, toda sexta-feira tem food truck, que são caminhões de comidinhas de rua. E é super movimentado, tem música, tem churros, tem pastel. Tem poutine. Tem poutine. Não tem pastel igual do Brasil, ainda não achei. Igual, não achei ainda. Eu também não achei aqui, não. Pessoal, brasileiros que trabalham com comida, venham para o Canadá. Estamos precisando de vocês. Venham, é verdade. Faz falta, o pastel faz falta. Sem contar dos restaurantes, a quantidade de restaurantes que tem, né? Das ruas movimentadas, badaladas, que a gente conhece pela fama de ter evento, show para todos os gostos e tipos. Mas também é uma cidade que aceita bem a família, né? Não só para solteiros, adolescentes e tal, mas também tem um lado calmo que permite englobar esse gosto. Sim, porque a gente acaba morando por escolha, né? Quem escolhe pode morar mais nos bairros um pouquinho mais afastados. Eu tô a 15 minutos do centro,
de metrô. Eu entro daqui no metrô, daqui no centro eu demoro 15 minutos. Mas é muito tranquilo, é muito sossegado. Então, quando eu quero o agito, em 15 minutos eu tô nele. Quando eu quero sossego, eu tô na minha casa. Né? Sim. E no parque que tem na frente da sua casa? No parque. Bom, eu arrisco a tentar mostrar para vocês. Vocês querem ver o estádio? Dá para ver? Vamos mostrar? Então vamos mostrar o estádio. Vamos ver se eu consigo. Sempre é bom no ao vivo e a cores. Viu, só a vantagem de fazer live de casa. Essa é outra vantagem da pandemia. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Estou saindo da minha sacada. Até fiquei com vontade de fazer a live perto do meu parque também aqui, depois dessa. Nossa, que delícia. Aqui, ó, é a torre do estádio. E logo aqui é onde foi a Fórmula 1, as corridas de carro. Dá pra ver? Nossa, então você tem uma visão privilegiada da corrida. E aqui, ó. É literalmente só atravessar. É só atravessar a rua. E aqui agora tá sendo ponto de vacinação, né, na frente da minha casa, onde eu já ganhei a minha vacina. E teste de Covid também está sendo feito aqui. E eu vejo a fila da janela da minha casa, eu vejo a fila. Certo. E assim, então, migrando agora para a questão do college, vamos falar primeiro sobre o mercado de trabalho. Para daí a gente ver como que os cursos que você tem no college conseguem atender as pessoas que querem ingressar nesse mercado de trabalho tão especial de Montreal. A gente já falou do custo de vida, de todas as questões relacionadas para a qualidade de vida, metrô, tranquilidade, segurança pública, e a gente já falou sobre a parte de eventos, de lazer, agora vamos falar sobre trabalho. Sim. O pessoal consegue trabalhar falando em inglês em Montreal? E quem que está em super demanda, que eu falo assim, que se cair aí é que nem... Eu sempre falo para as meninas, é boi em Rio de Piranha, que caiu, todo mundo quer pegar o profissional. É possível viver exclusivamente em inglês, é possível. Eu não recomendo, porque você vive só parte da sua imigração, né? Então, o ideal é que a gente ouse aprender os outros idiomas, a gente se jogue, aprenda. O brasileiro é muito bem visto. Então, a gente é visto como que a gente quer se integrar. A gente não vive em guetos, né? Sim. Tem algumas culturas que imigram e vão fazer um bairro chinês, um bairro, qualquer outro lugar. Toda cidade grande tem um Chinatown. Né? Você não tem um Brazilian Town. Você tem, no máximo, uma Little Brazil lá em Nova York. Mas a gente Toronto. Não vive em Toronto tem também? Tem, portugueses e brasileiros. Tem um Little Portugal. Mas a gente se mistura, né? Então, é possível viver só em inglês? Sim, é possível. Eu tenho amigos que falam só inglês. Também tenho amigos que falam só francês. Mas eu, particularmente, não recomendo, porque aí você vive só parte da sua imigração, né? Você perguntou do mercado de trabalho. TI é, assim, vocês já devem estar sabendo daquela medida do governo, né? O governo está pagando para algumas pessoas estudarem TI, mas existem alguns critérios, não são estudantes internacionais, né? Esse eu ainda não estou sabendo. Eu estou sabendo daquela medida que é um programa de imigração regional de Quebec. Sim. Então, que são profissionais de inteligência artificial. Se estudar inteligência artificial assim que você graduar, você já recebe a nominação provincial, então você já consegue migrar. E para profissionais de tecnologia e de áudio and video post-production. Aí, se você graduar e você tiver uma job offer genuína, você vai receber a nominação e você pode imigrar pela província e depois federal. Mas essa que está pagando para os locais estudar TI, só que isso sabendo. A gente precisa enfatizar bem que tem que ser exclusivamente ou canadense ou residente permanente, tá? Então, quem vem com visto de turista, de estudante, de trabalho aberto, eles não são elegíveis a essa medida, tá? O governo está pagando $625 por semana para que por semana, para que as pessoas se qualifiquem na área de TI. Por que isso? Porque existe uma falta de pelo menos 10 mil profissionais aqui na província do Quebec, tá? Nossa. Então, assim, como eles querem crescer, eles têm visão de futuro, eles têm visão de desenvolvimento para o país e para a província, eles estão investindo pesado para suprir essa falta. Tem uma demanda muito alta, né? Então, assim, e aí, quando eu vejo coisas assim acontecendo, cara, eu digo assim, a gente tem que estar pronto e preparado para as oportunidades. Ou seja, se a pessoa já tivesse feito seu planejamento, já estado aqui, de repente começado, né, a sua vida canadense antes, essa oportunidade poderia ser. Mas se não é, porque isso não é a realidade para a maioria que está nos ouvindo agora, então o que você precisa fazer para ser um agente atuante?
né, começar de fato a pensar se vai ser o inglês, se vai ser o francês, começar para ontem. Sim. E aí existem muitas opções para fazer isso hoje online. E se prefere uma residência esperando do Brasil, o que a grande maioria dos nossos clientes fazem é, não, eu quero vir e viver essa vida, estudando, trabalhando, colocando os filhos numa escola gratuita, né, aprendendo os 2 idiomas, vivendo, chegando na residência e aí estando aqui, ter acesso a essas oportunidades. Sim. Porque, gente, se a gente não começar a ser um agente atuante na nossa vida, as oportunidades não vão cair do céu. A gente só vai aparecer vendo que legal, que poderia ser eu, mas se a gente não agir, né, uma oportunidade dessa não chega. Sim. Mas isso mostra para eles, para os estudantes internacionais que estão lá, para além disso, tem espaço no que mercado. Tem espaço, que tem muito mercado, Sim. né? Então, assim, o college do qual eu trabalho, que a gente vai falar dele daqui a pouco, para ele abrir e ter os programas aprovados, teriam que ser programas de alta demanda, porque o Quebec está focado nisso agora, ele está precisando suprir essa falta. Aqui, o governo tem um site que ele te mostra se as profissões são aceitáveis, favoráveis ou desejável para o mercado de trabalho, né? O que isso quer dizer? Aceitável é assim, você pode fazer, você vai ficar no empatado ali. A média de desemprego aqui é 3%, normalmente. Ainda está um pouquinho mais alto, por causa da pandemia, chegou a 15%, agora está em torno de 6%, 8%, mas está voltando para o eixo, né? Então, aceitável é esse que vai ficar nessa margem de baixo desemprego, porque aqui é baixo. Favorável é aquele que tem uma chance um pouco maior de encontrar emprego. E desejável é aquele que é assim, você mal vai se formar, você vai arrumar seu trabalho, porque o Quebec está precisando de você. Eu até posso anunciar, en passant, uma novidade. Vocês querem uma novidade? Eu tenho uma novidade. Então, manda. Eu diria para você contar essa novidade no final, para o pessoal ficar perguntando aqui pra gente. Vamos começar pelo... Tudo bem, vou conseguir me segurar até o final. Depois do intervalo comercial, é isso? Não, tô brincando. Tá. Então fica aí que eu conto daqui a pouco. Mas tem uma novidade bem bacana. Vamos contar do college. Do college. Quais são os cursos que você oferece? O que é que está, assim, pronto para o pessoal que esteja já com o seu inglês francês começar... Trazendo para a gente esses detalhes. Eu vou falar, então, o nome dos programas e o que precisa para entrar, tá? Certo. Lembrando que são 3 programas, os 3 entram no desejável para o mercado de trabalho, tá? Então, vamos falar primeiro do Gestão de Projetos. Gestão de Projetos é um curso de 1 ano, tá? Ele custa em torno de $14.500, mas você não precisa pagar tudo agora. Não precisa pagar, fazer inscrição e ter o dinheiro. Dá para pagar só a taxa de inscrição, fazer o teste de nivelamento, dá para se planejar, né? O Gestão de Projetos, ele te dá permissão de trabalho e estudo concomitante. Você trabalha 20 horas e você estuda 20 horas. Ao final do seu programa, você pode aplicar para ficar pelo período do seu college, só trabalhando. Ou seja, se você ficou 1 ano trabalhando, estudando, você pode ficar mais 1 ano só trabalhando, né? Os outros 2 programas são programas mais longos, são programas de 2 anos e a demanda é um pouco mais alta para o mercado de trabalho. Depois eu vou falar questão salarial também. Empreendedorismo e tecnologia, são 2 anos de curso, e gerenciamento de redes, também são 2 anos de curso. O gerenciamento de redes, ele tem estágio. Então, isso facilita o seu primeiro emprego no Canadá, né? Porque a escola é responsável por te auxiliar no estágio. E a surpresa tem a ver com isso aí. Depois eu conto. Segura aí que daqui a pouco eu conto. Os outros programas, todos os programas te permitem trabalhar e estudar e ao final aplicar para ficar pelo mesmo período do college para você exclusivamente trabalhar. O que precisa ser feito para ingressar no college? Isso é uma informação importante. Você não sabe seu nível, você não sabe se você tem condição de acompanhar o programa. A primeira coisa é fazer a matrícula, seria, né? A pessoa que está interessada, procura a Challenge vai orientar com todos os processos, mas para o college, faz a matrícula e faz um teste de nivelamento direto no college, que pode ser nivelamento de inglês. Ou francês. Os cursos são oferecidos nos 2 idiomas, o estudante que escolhe, tá? Já tá aí ele escolhe que ele quer fazer francês, por exemplo. Ele quer fazer gestion de projet. Ele não quer fazer outra coisa. Gestion de projet, que é mais chique. E aí, ele vai fazer o teste na própria escola, online. A coordenadora não é gramática, é um teste, uma conversação. Se o estudante ele tem condição de levar uma conversa
Quer dizer que ele tem condição de acompanhar as aulas. O objetivo não é testar a gramática, a gente não é uma escola de idioma, é uma escola... E a gente aprende estudando, que é o meu caso, eu aprendi inglês trabalhando, né? Tem até uma história engraçada, mas depois eu conto sobre essa. De aprender inglês trabalhando, eu dei muito fora, muito fora. É arriscado. É arriscado, mas funcionou. Foi arriscado. Assumi alguns riscos. Mas deu uma dorzinha, né? Deu umas dorzinhas. E aí você faz o teste de nivelamento. Caso o estudante não tenha o nível, a escola oferece um suporte de idioma antes dele começar o college, tá? E aí a coordenadora vai dizer, olha, você não tem o nível, você precisa fazer este programa de idiomas. É um programa de 16 semanas, dá 4, 8, 12, 4 meses, né? Você pode fazer online por enquanto, por causa da pandemia. E provavelmente a gente vai manter exclusivamente o curso online, para que as pessoas possam se preparar para chegar aqui já para o college, tá? Mas por enquanto está sendo exclusivamente online. O college, ele é particular, ele é privado. Alguém perguntou aí. Porém, lembrando que na província na província do Quebec, você fazendo college privado ou público, você tem acesso ao PGWP. Sim, sim. Então, e aí você faz o teste. Caso você tenha o nível, você pode escolher a sua data de início. A gente tem uma data de início a cada 2 meses. Então, a gente tem em janeiro, não tem em fevereiro. Tem em março, não tem em abril. Tem em maio, não tem em junho. É alternado. Ou seja, você não vai demorar muito para começar seu programa de estudo, né? E o college, ele é bem flexível na questão de horários. Se você arruma um trabalho de manhã ou de tarde, você pode cursar à noite. Se você trabalha à noite, mas você quer fazer algumas matérias à tarde ou de manhã, dá para conversar na coordenação e organizar de maneira a conciliar trabalho e estudo, né? E o pagamento é feito por mês. A gente não cobra o valor total de uma vez, né? Uau, isso é interessante. A gente sabe que exige uma programação, né? Exige um preparo. Então, o estudante precisa ter o dinheiro. Pagar a matrícula, taxa de matrícula, $250, faz o teste de nivelamento, e aí ele paga a primeira parcela só quando ele tá para vir, né? Ele tem que pagar antes de começar. Até quantos dias? Uns 30 dias antes Uns 30 dias antes de começar seria o ideal, porque quando ele paga é que eu garanto a vaga dele. Entendeu? Sim. Porque se outra pessoa pagar, eu vou colocar primeiro aquele grupo para começar a turma. Só deixa eu aproveitar o comentário do Alisson. Evening é vida. Gente, você pode estudar à noite, trabalhar 20 horas, fazer a francização e ganhar os 600 e pouco do governo pela francização. A francização, tá. Sim. Uhum. E ainda pagar mensal. Ainda pagar mensal. Sai mais ou menos $1.000 por mês, o college, se você paga mensal. Incrível. Tá? Incrível. Então, quer dizer, viabiliza a bem Jéssica a Jéssica está perguntando, paga apenas o primeiro mês? Não, você paga a taxa de matrícula de $250, aí depois eu não sei de qual os valores. Você paga a primeira parcela, ela é um pouquinho mais alta, a partir da segunda parcela a gente dilui igual, um pouquinho mais, $1.000 por mês, mais ou menos, 1.050, 1.100, $1.000, sendo que para estudantes que se matricularem este ano, mesmo que seja para começar o ano que vem, a gente tem $1.000 de desconto. O que quer dizer que a última parcela não vai ser paga, vocês vão ganhar uma parcela, tá? Ou vai ser paga só aquela diferençazinha de $50, $30, tá? Outra coisa. Gente, vocês ouviram? Tem que reforçar. Tem que reforçar, Kali. Tá. Tem, porque um pagamento mensal, pagando só o início, 250, vai ter a carta para aplicar o visto. Sim. E ainda depois... Se esse ano for o ano da sua matrícula, mesmo que você comece em 2022, Sim, não é isso? Isso. Você vai ter um desconto, uma bolsa, digamos, porque você não vai pagar a última parcela de $1.000. Sim. O Alisson perguntou, acredito que dá para ir pagando quando a gente está trabalhando. Dá sim, dá sim. Essa foi uma das escolhas de vir para Montreal, porque o dinheiro rende, vamos dizer assim, né? Então, quantas parcelas? Aí a gente vai mandar detalhado depois, porque eu não sei de cor. Número... Não tem problema. A gente fala com você e te passa com todos os detalhes. Fique tranquilo. Só escolhe qual curso você quer. Gestão de projetos, empreendedorismo e tecnologia Gerenciamento de rede. Gerenciamento de rede. Vou contar um segredinho. Eu era professora de história, gente. Números não é meu forte. Então, toda vez que eu vou falar número, eu tenho que dar uma conferida. Melhor que carnê das Casas Bahia, tá bem interessante. Eu não sei qual você vai falar já da novidade ou tem mais algum conteúdo que eu quero falar eu queria só contar uma coisa importante do college ainda sobre o survival, né? Então a pessoa vem
para fazer um programa em inglês, mas ela não sabe francês, ela quer aprender francês e ela está sem tempo. O college oferece o Survival French, que é um curso de sobrevivência em francês, não é uma gramática avançada, mas o college oferece para o estudante para ele aprender expressões do dia a dia, se locomover, pedir um cardápio no restaurante, a entender as instruções do metrô. Né? Então, ou em inglês, se o estudante escolhe estudar em francês, ele pode fazer esse survival inglês. Ele pode escolher nos dois, tá? No contra-idioma, tá? Isso já está incluso no valor. Também está incluso no valor o seguro-saúde. Então, maravilha. Alguns estudantes vão falar, mas eu já tenho seguro-saúde, eu não quero pagar. Então, você vai ter 2, porque a gente não vai mais aceitar estudantes sem seguro-saúde. Porque dá uma encrenca, você fala, eu já tenho, mas tá vencido. Daí acontece um problema, daí o college vai ter uma corresponsabilidade sobre você, então o complicado. Valor está incluso obrigatoriamente o seguro-saúde. Você vai dizer, não quero, está incluso, é para ter o seguro. Faz o do cônjuge, faz o do filho. Isso. Que daí tem que pagar, não está incluído da família, né? Se o estudante falar assim, mas eu tô indo e agora eu tô sem dinheiro para investir em computador, eu não quero gastar com isso, a escola empresta o notebook pelo período todo de estudo, notebook zero, notebook novo, tá? Para o estudante usar ao longo dos estudos dele. Uau, que mãe! Pois é. Que cola de mãe! Gente, depois vocês falam que a gente não encontra novidades, tá vendo? De repente, olha que maravilha trazer essa live. E a gente não contou a novidade ainda, a novidade está mais pro final. Não, calma, deixa eu falar um pouquinho antes sobre esses cursos para o pessoal entender uma ideia. Então, Alisson, a gente tem o flyer em português. É só mandar teu e-mail depois inbox que a gente manda para ti. Então, são 3 programas: gestão de projetos, empreendedorismo e o gerenciamento de redes. Gestão de projeto é um curso que você consegue aplicar para qualquer profissão sua. Porque independente do que você é engenheiro, você é médico, você é professor, você é agente, gerente, vendedor. O que a gente faz, na verdade? Faz uma gestão de projetos. A gente usa gráfico de Gantt, a gente usa sprints, Scrum, todas essas coisas. Então, é nesse curso que você vai conseguir cuidar melhor de todos os projetos que você faz. Vai ser um curso que não importa o seu background acadêmico. É um curso que vai ser muito útil para você, tanto na profissão que você já atua, ou se você for fazer uma transição de carreira, vai conseguir atuar em qualquer empresa como gestor de projeto. Agora, o empreendedorismo. Eu tenho um pezinho nas startups aqui no Canadá. É um outro trabalho que eu faço que é com startups. Hoje no Canadá, se você consegue um suporte que eles chamam Letter of Support, de um angel investor, ou de uma venture capital, ou se você consegue incubar o seu negócio, você tem a chance de chegar na imigração através disso. Então, se você tem uma ideia inovadora, se você é criativo, se você não consegue só tirar essa ideia e fazer o business plan, fazer o MVP, fazer todas essas coisas, e ainda aliado à tecnologia, se você faz um curso desse de empreendedorismo e tecnologia, você vai ter a oportunidade de colocar a tua ideia no papel, com o apoio dos professores, usando a tecnologia, que é o que o mundo precisa, de tecnologia e ideias inovadoras que resolvam a vida das pessoas, e ainda vai conseguir aplicar num desses programas para você ou ser acelerado ou você receber um investimento. Sendo que, isso eu estou falando no programa federal, mas em Quebec existe o programa de empreendedorismo de Quebec, que são 3 opções também. Lá você tem a opção de você já ter a ideia incubada, ou acelerada e receber o convite da imigração da província, ou você receber o investimento de algum venture capital, algum órgão designado. Então, assim, você que tem a raiz em empreendedorismo, e você está ali, né, meio complicado no Brasil, não está conseguindo colocar isso em prática, faz um curso desse que você vai ter chance de ter a sua ideia incubada, acelerada, ou receber um venture capital, um angel, se você fizer tudo conforme diz a cartilha. Aí a gente migra para o gerenciamento de rede, né? Pessoal de TI, se fizer um desse, é pezinho na residência. 3 anos de cidadania. E tem estágio. Então é 2 pés, então. Pulando de bico na piscina para residência. Usar o teu conhecimento de tecnologia, mais o curso com o estágio local. Mas também é um curso que quem tem facilidade com tecnologia e está buscando fazer uma transição de carreira, é um curso que funciona super bem. Quando a gente tem aqui clientes que entram assim, a gente pergunta, qual o seu objetivo no Canadá?
Não sei, quero fazer qualquer coisa desde que eu saia do Brasil. Então você vai fazer TI. A gente fala, então você vai fazer TI. Se é assim, vai fazer TI. Não, então eu quero conversar melhor. Ah, então vamos conversar melhor. Mas se você tem esse objetivo, TI é pular no mar de muitas oportunidades. Então é só esse adendo que eu queria fazer para vocês. Como vocês olham os cursos e pegam o que o curso vai te trazer e adequa ao seu perfil. Aí você consegue ter uma melhor decisão de qual curso escolher. Eu fiz uma pesquisa sobre os salários dessas formações, né? Eu acho que é legal falar os salários. A média salarial no Quebec é $45.000 por ano, tá? Essa é a média salarial. Os profissionais de TI acabam jogando essa média um pouquinho mais para cima, né? Porque eles têm salários mais elevados. Então eu vou falar para vocês salários de pessoas sem experiência, porém já com a formação, tá? Ou seja, terminou o college, curso, né? Terminou o curso, sim. Começou o período do PGWP, que é o visto de trabalho full time. Isso. Seria esse valor que você vai comentar. Se ele não tiver experiência prévia. Por exemplo, se tem alguém que já tem uma experiência prévia no Brasil, ela é também considerada. Se você conseguir falar que você tem experiência e provar, ela é considerada, né? Eles estão de braços abertos para receber pessoas que estão a fim de trabalhar, de ajudar a construir esse país que precisa da gente. E no TI, né, só falando rapidinho, quando você consegue, como que você consegue comprovar uma experiência em TI? Vai que você não consegue, você não tem a carteira de trabalho. O que você vai fazer? Eles vão te colocar um teste. Ó, faz o coding dessa página aqui para mim, você tem 1 hora. Você fez, pronto, experiência comprovada. Até porque aqui nem tem carteira de trabalho, né? Aqui, então não tem. Se você entregar uma carteira de trabalho, eles vão te perguntar para que serve. Não existe isso. Não existe. A média salarial para gestão de projetos, para quem não tem experiência prévia, é de $45.000 por ano. De empreendedorismo e tecnologia, é de $50.000 por ano. E de gerenciamento de rede, $55.000 por ano. Tá? Isso é a média salarial de quem é recém-formado, sem experiência. E aí varia de acordo com o que você tem de repertório do Brasil anterior, né? Se você já estudou, se você tem experiência, se você fala os idiomas, né? E a taxa de empregabilidade depois que você termina? Você tem alguns números para mencionar para a gente, Karen? Em números não, mas eu tenho a tabelinha do Quebec que fala aceitável, favorável ou desejável. Né? Como eu disse, eu não sou muito boa em número, então eu gravo as coisas escritas. Então, as 3 profissões se enquadram no desejável, que quer dizer que tem alta demanda da mão de obra. Tá certo. Perfeito. Então, a gente está com 13 minutinhos para acabar. Quem tem perguntas, manda as perguntas agora, porque depois que a Kali trouxer a super novidade da província do Quebec e do College, a gente vai responder os últimos 5 minutos as perguntas. E lembrando sempre que em qualquer momento que você quiser entrar em contato com uma das consultoras, a Alessandra é uma delas, é só entrar na nossa bio, tem a agenda das consultoras, você consegue marcar um horário específico, você vai preencher um form bem detalhadinho, porque a gente quer saber exatamente o seu perfil para poder ter uma reunião mais efetiva, né? Que a gente consiga mostrar um caminho que faça sentido para você. Então, a gente faz isso através do form e da consultoria, e também a gente tem a mentoria. A mentoria é quando você sabe que você já tem muito conhecimento, só que você não consegue aliar tudo isso, todas essas informações que estão espalhadas ali a colar para o seu perfil, e você quer um planejamento, uma linha do tempo bem detalhada, o que fazer e quando. Agora eu vou parar de falar, porque senão a Alisson vai ficar chateado. Mais notícia boa, Amanda. Bom, vamos lá. Vocês vão ser os primeiros a saber, porque a gente ainda não assinou o contrato, estamos nos trâmites finais, mas já é certeza, então eu vou dizer. Como eu disse que essas profissões estão com muito falta de mão de obra para executar, a gente está negociando um contrato para enviar os nossos estudantes da escola para a região, mostrar as oportunidades, o governo mostrar para a gente as oportunidades de trabalho na região de Quebec, normalmente na região da cidade de Quebec, que é a capital, né? Então, com essas vagas em aberto, e a gente mostrar para os nossos estudantes que eles podem preencher essa alta demanda. Por que isso é uma grande novidade? Porque é um serviço público, né? Serviços públicos de cara, assim, já te dão melhores condições de trabalho, já te colocam numa relação de trabalho diferente, né? Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, o governo do Quebec, ele sabe onde tem todas as vagas, as demandas e onde ele está precisando desesperadamente de gente para trabalhar na área de TI.
Ele tem esse banco. Aí ele vai juntar com o banco de estudantes do college, do curso de gerenciamento de redes, e ele vai simplesmente fazer esse match. Eles vão me mandar pra gente no college as vagas, tá? Antes deles anunciarem, eles vão nos mandar as vagas, tá? E aí a gente vai ver, olha, esse perfil desse estudante... QI. Quem vou lá, falei em francês, vou lá. Vou lá. Então a gente vai ver o perfil do estudante e o perfil da vaga e vai fazer o match e vai falar, olha, a gente tem o candidato, aí faz a entrevista, deu certo. As cidades precisam tanto dessa mão de obra que elas estão vindo em Montreal, elas pagam inclusive a viagem para as pessoas irem para as cidades, passar o dia, para ver se elas se atraem pelas cidades, se elas gostam das cidades menores na região. É uma qualidade de vida incrível. Claro, uma cidade pequena, são cidades menores, tá? E tá precisando de mão de obra. Né? Então, eles pagam viagem, fazem passeios turísticos, para as pessoas conhecerem e se apaixonam pela região e querem ficar. Não é muito difícil, viu? Porque todas as cidades, elas têm uma infraestrutura mínima que atende ao que a gente precisa de necessidade quando a gente está chegando, né, para se adaptar, que seja a escola, que seja essa qualidade de vida, que seja oportunidade de trabalho. Então, assim, ter já uma oportunidade certa do trabalho, nossa. É muito legal, né? A cidade, muito boa essa notícia, Kali. Quando a gente fala de cidade pequena, a gente pensa em cidade pequena no Brasil. E às vezes cidades pequenas do Brasil não tem muita estrutura. Né? A gente sabe que o dinheiro fica muito concentrado nas grandes cidades. Né? Aqui não é assim. Aqui, cidades pequenas, como a Lê disse, tem muita estrutura. Tá? Você não perde nisso. Pode ser que não tenha o metrô, né? Não tem metrô, mas aí o que acontece? Um carro. O ônibus é pontual, tá? Isso é uma coisa que para mim foi difícil entender aqui. O ônibus, você tá no ponto de ônibus, são 9h50. Aí o ônibus para e desliga. Eu falo, mas por que você desligou? Não, porque eu saio 9h55 desse ponto. Eu falo, pelo amor de Deus, vamos embora. Não, ele sai 9h55. Então, os ônibus obedecem o horário. A cada ponto tem o horário certo. Né? Então, cidades pequenas não tem metrô, mas o ônibus funciona. É verdade. Então assim, gente, o Julião acho que chegou atrasado. Só uma coisa que eu queria falar. Todas as nossas lives a gente deixa salvas no IGTV e a gente também coloca no nosso canal do YouTube. Então, se você entrar no canal do YouTube da Challenge, tem diversas lives com a capa, com um assunto específico, não precisa assistir todas. Tem lá exatamente a live que vai fazer sentido para você. Tem uma bem no começo, a primeira live que a gente fez foi com um brasileiro que trabalha em Kanata, que é um hub de tecnologia em Ottawa, o Diego está lá também, e tem vários outros assuntos bem interessantes. Então, Julião, sim, um dos cursos, são 3 cursos, gestão de projetos, empreendedorismo e tecnologia e gerenciamento de redes. Então, todos ali, o gestão de projetos você pode colocar na área de TI, empreendedorismo e tecnologia também, e uma coisa que eu esqueci de falar, que também quem faz esse curso de empreendedorismo e tecnologia não necessariamente precisa abrir a sua startup ou empreender e ir atrás daqueles investimentos. Mas se você olhar o banco de dados de trabalhos na área de TI, de startups que já estão em andamento no Canadá, é gigantesco. Por exemplo, em Montreal. Montreal tem Google Maps localizado em Montreal. Tem o pessoal da área de jogos, né? Tem o Warner, a Ubisoft. Tem os grandes bancos. Então, e tem as startups, de fato, que estão aí e também estão em Ottawa, onde a Alessandra mora, que é 2h30, 3 horas de carro, de trem. Então, tem muita oportunidade de trabalho se você não quer empreender, mas quer trabalhar numa empresa que recém iniciou no estilo startup e que precisa que as pessoas que trabalham nessa empresa tenham essa pegada intraempreendedora, né, de tomar ali para si aquele projeto como se fosse a empresa dele. Também tem muito mercado de trabalho para esses profissionais. Então, assista, Julião, a live desde o começo, se você não conseguiu pegar, e aproveita e vai no nosso canal e segue o nosso canal, que a gente sempre sobe as lives lá, e daí você assiste aos poucos, porque no YouTube você consegue ir pausando, né? Você assiste um pouco, depois você volta e assiste mais um pouco. É uma dica que eu dou também. Uhum. E aí, teve dúvidas, marca conosco. Estamos aqui à disposição para poder mostrar todos esses diferenciais que foram apresentados hoje, Kali, que, nossa, realmente, para o pessoal que está assistindo, e olha, gente, se não fez sentido nesse momento, mas fez sentido para algum amigo, algum familiar, também compartilha.
você pode fazer uma grande diferença na vida de alguém. Mas a gente pode falar para o Julião, que é uma coisa importante, eu acho, do desconto, né? Estudantes que se inscreverem este ano, tem mesmo que seja $1.000. $1.000 de desconto, tá? Mesmo que seja para começar o ano que vem. Então você vai pensar assim, poxa, mas eu não consigo me organizar agora. Não tem problema, Julião. É possível você se beneficiar dessa bolsa esse ano, mesmo para o ano que vem. Aliás, isso é uma pergunta que eu vou fazer para a Alessandra. Alessandra, eu quero estudar no Canadá. Quanto tempo antes de eu chegar no Canadá eu devo te procurar? Gente, na condição ideal, na melhor das hipóteses, porque a gente precisa avaliar tudo, inclusive como é que está a questão do inglês, 1 ano antes, né? Porque você hoje tem a facilidade, se for inglês ou francês, de estudar online. E aproveitar para poder vir em 2022. Mas se você está com o inglês já pronto, ou o francês já tem, por exemplo, um teste, esse prazo pode ser encurtado. Então, por isso que a gente sempre fala, é um trabalho personalizado. E quanto antes vocês começarem esse planejamento, melhor ele vai estar para a gente poder pensar em vocês aqui. Porque todos nós três estamos no Canadá e a gente sabe o caminho que foi para estar, né? E também as vantagens e os benefícios que a gente colhe a cada ano que a gente passa vivendo no Canadá. Então fica o nosso convite, o meu convite para vocês. E obrigada, Kali, por compartilhar conosco informações tão preciosas. Eu que agradeço, é um prazer trabalhar com vocês. A gente é parceira já tem bastante tempo, né? Agora vai ser um novo projeto juntas. Eu gosto muito de trabalhar com vocês. Que ótimo, a gente também. Então, para encerrar, só vamos receber aqui a última pergunta do Alisson, que é quanto tempo dura um termo do college? Um college de 2 anos vão ser quantos termos, cara? Quantas sessões ele deve estar querendo dizer, né? Assim, isso. Então, isso depende muito, não é fixo, tá? Porque aqui, diferente do Brasil, a gente não para entre Natal e a gente só para entre o Natal e o Ano Novo. Certo. Normalmente tem aula até dia 21, 22 de dezembro, dia 4, 5 de janeiro já começam as aulas. E como elas são bem flexíveis, não funciona meio como por sessão, como uma universidade costuma funcionar no Brasil, é diferente, tá? Depende muito de como você vai trabalhar com seus horários. Eu não consigo te responder isso. Tá? Mas em 2 anos, a pessoa com flexibilidade, ela conclui Ele completa, sim, porque ele tem que estar matriculado 20 horas, né? Tá. O que tem acontecido, os estudantes estão concentrando as aulas 3 dias por semana. Ah, certo. Tá? Segunda, terça e quarta, por exemplo, à noite. Eles têm concentrado para ficar com a quinta e sexta livre, porque tem tarefa, tem lição de casa, tem trabalho de grupo. Né? Então, e tem o trabalho, que as pessoas também trabalham. Então, o que as pessoas estão tentando fazer, mais que eu tenho percebido, é juntar as aulas 2, 3 vezes por semana, normalmente. Certo. E lembrando que o Dimas entrou aqui, o curso é em Montreal, Julião, e a gente está com um curso que você paga mensalmente, então tem possibilidade de você conseguir pagar o curso se você trabalhar as suas 20 horas, se você fazer, às vezes, a francização do governo e receber a ajuda de custo do governo. Mas lembrando que você não pode, para a aplicação do visto, você vai ter que seguir as regras, não é do college, é do governo. E o governo exige que para você aplicar um study permit, você precisa apresentar pelo menos 10 mil, se for um só estudante, mais 1 ano de curso. Você vai demonstrar esse valor para o governo, não que você vai pagar alguma coisa ou vai mandar esse dinheiro para o governo. Esses valores estão no site do governo. Só você colocar no Google CIC Study Permit, CIC Study Permit, vai aparecer lá. E acabei de lembrar, como o college é em Montreal, então o valor é 11 mil. Quebec tem um valor diferenciado. Aí você, com a sua aceitação no college, ok, você recebeu então a sua carta de aceitação, a gente chama de Letter of Acceptance. Você tem a sua aceitação, você tem os extratos bancários com valores líquidos, né, que é aquilo que você pode sacar a qualquer momento. Não pode ser o valor de uma casa, nem o valor de um carro. Tem que ser um extrato de bancário ou com algum investimento seu ou de algum sponsor que tenha interesse no seu sucesso profissional, né, para justificar. Aí você junta toda essa documentação, você vai pedir o CAC, que é um documento específico. Quando chegar o CAC da província de Quebec, aí você aplica para o visto. Quando chegar tudo isso, você está com o study permit na mão, aí você muda para essa questão. E aí, Kali,
Quando que eu vou pagar a primeira parcela? Sim. Ah, até 30 dias. E as demais? Mensalmente. E aí você vai ter o valor que você vai levar, claro, porque não, gente, não cheguem aqui no Canadá com zero no bolso, porque você tem que arrumar o trabalho. Mesmo que você dê muita sorte, você consiga o trabalho já nos primeiros 30 dias, você vai demorar 30 dias para fazer um salário. Aí você precisa pagar aluguel, a comida, então... Não, Exige planejamento, né? não, mas isso a gente conversa tudo certinho na mentoria. Mas é bom sempre pensar nisso. Tem o que o governo pede, o que o college pede e o que eu preciso para sobreviver até que todas essas questões de trabalho sejam resolvidas, que Sim. às vezes demandam um tempinho, né? Por mais que seja um mercado super em demanda, você marcar a entrevista, fazer a entrevista, passar ali pelo RH com a documentação e até aí lá você não está recebendo salário, né? Daí demanda você começar a trabalhar, passar 30 dias, receber salário, então só aí já vai uns 2 meses. Viu só Então... que a gente pôs o seguro-saúde no preço? Porque o seguro-saúde ficaria para segundo plano. Não, está incluso. Então é isso. Muito obrigada, Kali, mais uma Eu que vez. agradeço. Obrigada, foi um prazer. Por vir aqui falar tudo, essas novidades pra gente, estar sempre à disposição. Gente, às vezes a gente não sabe de tudo, mas a gente tem o WhatsApp da Kali, e a gente manda ali, Kali, socorro, como é que é essa questão aqui? E ela responde, ou responde um e-mail. Então a gente tem acesso às pessoas que têm informação de uma maneira muito mais facilitada. Então isso ajuda muito no planejamento de estudos de vocês. E obrigada, Alessandra, também, por vir aqui tirar uma hora do dia de trabalho dela para também falar um pouquinho sobre estudos no Canadá. E nos coloco à disposição, como sempre, seja mandando o DM aqui no Instagram ou entrando em contato através da consultoria, ou se você quiser já iniciar seu projeto de mentoria. E também através do Facebook, do e-mail, do LinkedIn, do YouTube, onde vocês mandarem mensagens que não seja por fumaça, a gente responde. Mas então é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço, a gente se fala. Tchau, obrigada. Boa tarde a tchau. todos. Boa tarde.